Os 25 sindicatos integrantes da FEPESP vão se reunir em congresso agora em setembro. São os sindicatos que representam os profissionais da rede privada em São Paulo. São mais de 25 mil auxiliares de administração escolar, mais de 65 mil professoras e professores da educação básica e do ensino superior. E todos com a mesma motivação. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não. Este congresso tem como tema resistência e unidade. Resistência contra os abusos da reforma trabalhista. E unidade na construção de sindicatos ainda mais fortes. Neste programa, vamos discutir os principais desafios que teremos pela frente. Pode entrar, a sala é sua. Se nós pensarmos na história da federação e na história dos sindicatos que compõem a federação, nós temos, sem dúvida nenhuma, convenções coletivas e acordos coletivos que não deixam a desejar, muito pelo contrário. Eles protegem o profissional professor, assim como protegem o profissional auxiliar de administração escolar, e nos dão um ganho real, se nós formos levar em consideração o quanto que nós conseguimos regulamentar a profissão e os seus contornos, sem dúvida nenhuma. Então, pelo menos no meu olhar, para essa dúvida toda que está pairando no ar, tanto no movimento sindical, quanto nas conversas em salas de professores, trabalhadores em geral, eu não tenho a preocupação inicial de que nós tenhamos uma baixa na representação através das leis que hoje regem os professores e auxiliares de administração escolar. Muito pelo contrário. Qual é a escola séria que vai querer tirar direitos daqueles que lá estão trabalhando? Aquelas que não são sérias já não cumprem esses direitos. E nós teremos que fazê-las cumprir, como temos feito ao longo de todo esse tempo. Então a nossa luta, na minha opinião, ela continua da forma com que ela vem até agora e com o cuidado danado de mostrar para os professores e para os trabalhadores em geral. A gente não pode só pensar nos professores, somos aqui uma federação. Cada sindicato tem que olhar para a classe trabalhadora como um todo e não só para os seus representados. Nós temos que mostrar que a importância do sindicato nunca foi tão grande como será a partir desse momento, onde realmente o associado do sindicato, o trabalhador da base daquele sindicato, vai sim, junto com a diretoria do sindicato, fortalecer as relações de trabalho. Portanto, a nossa missão é continuar o trabalho que nós fizemos até agora e trazer para junto de nós os trabalhadores, porque juntos, sem dúvida nenhuma, nós somos imbatíveis. Então é nesse sentido que eu estou enxergando, inclusive o momento do nosso congresso, que é o momento onde nós vamos, através dos debates que lá serão feitos, formar aqueles delegados, cento e tantos delegados, que lá estarão para ajudar a gente a planejar esse futuro próximo que nós temos como desafio aí pela frente. Então, é nesse sentido que eu estou enxergando a questão e estou dando imensa importância para o Congresso. Imensa importância. Somos nós juntos, os delegados no Congresso, que vão difundir estas questões para as salas de professores, para os auxiliares de administração escolar e para a classe trabalhadora como um todo. Nessa linha, eu vejo, Celso, que a participação dos sindicatos enfrentando e confrontando com as escolas que vierem aplicar essa lei para desmoralizar o trabalho do professor. Então, nessa linha, os sindicatos terão daqui para frente um trabalho muito árduo contra essas escolas e a favor da comunidade, inclusive dos alunos, pela boa qualidade.
Então eu acho que nesse momento os sindicatos terão que pensar as ações contra essas escolas que por acaso venham atacar frontalmente o direito dos professores até então. Eu acho que nós estamos num grande momento onde a ênfase que o Congresso está querendo levar, né, é que a gente possa fazer uma retrospectiva daquilo que nós tivemos acontecendo nesse mandato que está findando, né, mas com o foco de que se nós não estivermos juntos, né, nós dificilmente conseguiremos, né, atingir os objetivos para que a classe trabalhadora, auxiliares e professores, não sofram os percalços dessa lei que está vindo. Então eu acho que juntos seremos muito fortes. Se nós conseguirmos que esse slogan não fique só no papel, que a gente consiga transmitir isso, né, para que todos, como o Cláudio está enfatizando, né, que vamos sair do Congresso, diretoria da federação, mais um grupo de delegados para poder fazer esse trabalho na base. Então eu acho que aí vamos atender não só o professor, mas também todos os auxiliares, que foi assim uma batalha, né, que a gente está travando e que a gente não pode perder agora. O auxiliar é fundamental numa escola, né, porque é ele que faz o trabalho de ligação entre a parte pedagógica, né, e a formação daqueles meninos, daquelas pessoas que estão ali, não só no ensino básico, mas também no ensino superior, né. Considerando também que auxiliar é a coordenação da escola, sim, é a direção da escola, é a secretaria da escola, então é o conjunto todo de profissionais de educação que atuam em termos da educação. Nesse sentido, eu penso que numa retrospectiva, o que a gente pode dizer de ganho que houve nessas últimas gestões da federação, e principalmente nesta daqui, em que a gente ampliou a base da representação para os auxiliares da administração escolar, foi ter um texto de convenção coletiva única para o Estado de São Paulo inteiro. Então, o que se pode considerar que a grande atuação da federação nesse sentido, juntando todos os sindicatos, componentes da federação, foi levar um texto unificado para professores e para auxiliares de administração escolar. O que essa lei nova que foi editada e que deve vigiar a partir do dia 11 de novembro, procura destruir, procura fazer com que cada empresa, e no caso nosso, cada escola, estabeleça suas próprias condições de trabalho. E é nisso que nós temos que atuar no sentido da resistência, de resistirmos de maneira unificada, da unidade do Estado de São Paulo inteiro, que é o que a gente estava colocando. O Aloysio... Eu queria falar, em partes eu discordo um pouco do Cláudio, né? No sentido de que, ao longo desses anos na federação, nós sempre tivemos a patronal com uma certa ganância na retirada de direito. E essa questão foi a nossa resistência, com apoio da categoria, né, que impediu que essas ações se concretizassem. Né? Nós temos uma convenções coletivas aí de cerca de 30 anos, não é isso? 20 anos. 20 anos, né? Exagerei um pouco. Mas, 95, e que ao longo desse período, em todas as vezes que nós fomos negociar, sempre teve o quê? Essa ameaça de retirada. Nessa última convenção que assinamos, por exemplo, do ensino superior, veio a questão do plano de saúde, que foi uma questão séria. Tem a questão da Bolsa de Estudos, né? Então o SESI, aquela questão do nosso recesso escolar. Então eu acredito, Cláudio, que nessa conjuntura em que a patronal tem essa possibilidade, ele vê na questão da mudança da lei, a questão do negociado sobre legislado, nós teremos sim que estar muito unidos, né, para resistir a esses ataques, a essas ameaças. E é nesse sentido que caberá à categoria, mais do que nunca, buscar seu sindicato, né? Porque a resistência, ela se dá no coletivo, né? A nossa luta estará na busca de que
esse trabalhador, essa trabalhadora, seja professor ou não, busque nesse sindicato a sua representatividade. Alguns têm colocado, agora o sindicato vai acabar porque não tem financiamento, nada. Não. Caberá ao trabalhador, à trabalhadora, verificar que mais do que nunca é ele que deverá de fato sustentar o sindicato através da sua mensalidade, através da sua associação. Porque somos nós que estaremos à frente dessa resistência. Porque a depender do patrão, a gente sabe, a luta é capital trabalho, né? É capital trabalho, e a resistência estará conosco. Quero fazer uma provocação aqui, também olhando para o Fábio, que atualmente dirige o jurídico da federação, que é a questão da utilização da lei. É difícil, o Cláudio colocou, a escola é séria, nós vamos fazer um trabalho em termos de qualidade de ensino e tal, mas há escolas que poderão querer se prevalecer da lei, né? Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, com a escola que contratar o professor pelo contrato intermitente? Então, imagina no ensino superior, termina a disciplina, e aí a escola diz, bom, você continua contratado, mas a tua contratação é 0 horas. Né? É 0 horas. Não tem aula. Quando tiver aula, eu te chamo e te contrato. É um fenômeno que já existia, né? Do stand-by, né? Sim, o professor de chama stand-by, mas era contra a lei. Agora vai ser o 0 hora e ele te chama a qualquer momento. Mas como é que nós, sindicalistas, vamos nos portar com relação a isso? Com toda certeza, a própria legislação, ela veio dar segurança jurídica às instituições, para que ajam da forma que bem entendam. E muitas delas, eu não tenho a menor dúvida, vão acabar entendendo que a retirada de direitos seria a melhor forma. Uma dessas é o que o Celso colocou, que é o trabalho intermitente, que já acontece e a partir de agora vai passar a acontecer com segurança jurídica. Ou seja, acontecer à luz da lei. Então, essa a principal meta nossa, é tentar, através da convenção, ir fechando essas brechas para que impossibilite, pela convenção, como agora a convenção é mais importante do que a lei, né? Lógico, menos importante do que um acordo coletivo, mas de qualquer forma a gente tem que fazer fé que essa convenção vai valer, né? E nessa convenção a gente tentar ao máximo possível amarrar essas brechas para que, por exemplo, não haja possibilidade de um trabalho intermitente. Então, Ailton, a gente orienta o professor o seguinte: é preferível que você seja demitido. Seja demitido, depois você é recontratado. Mas ele pode argumentar, o professor ou até o auxiliar de administração, o trabalhador, o profissional da educação. Aí ele diz, não, mas espera um pouquinho, me disseram que eu terei oportunidade daqui a 6 meses. Então, ele vira um trabalhador 0 hora. Um trabalhador que será chamado só em algumas ocasiões. Qual é o tipo da atuação que a gente tem que fazer? Bom, a outra coisa, nós estamos falando das pessoas empregadas. E daquelas que estão desempregadas. E de repente pode ser contratado como autônomo. Um autônomo exclusivo. Porque o terceirizado, a lei garante uma quarentena de 18 meses. Então, se eu for demitido da minha escola, da minha empresa, eu só posso ser contratado por uma empresa interposta daqui a 18 meses. Mas o intermitente não. Eu posso virar 0 hora a partir de amanhã. Né? E o outro que está fora pode ser contratado como um autônomo. Um autônomo sem vínculo empregatício e, portanto, sem direito à convenção coletiva de trabalho. E no ensino superior, aquela pessoa que trabalha em casa, no teletrabalho. A minha questão é, como sindicatos, nós, na nossa opinião, ou na sua opinião, Ailton, deveremos nos comportar com relação a esses trabalhadores? Eu penso que a nossa linha condutora no Congresso, que foi construída não apenas pela executiva, mas pela nossa reunião com CONES, que é frequente, que é a linha da unidade da resistência, ela não poderia ser mais propícia do que agora. Em maio e junho deste ano, os sindicatos das escolas particulares de São Paulo, eles foram protagonistas na luta contra essas
Sindicatos de professores e trabalhadores. Foram protagonistas na resistência contra esse desmonte de um Estado social. Na verdade, principalmente no 28 de abril. Exatamente, que nós engrossamos, puxamos e enfatizamos para a nossa categoria. A nossa categoria parou pela primeira vez. Houve um número expressivo de escolas que pararam contra esse desmonte do Estado social que se propôs e que se, por enquanto, está a caminho, que foi um Estado social que foi construído nos últimos 70 anos. Agora, vejam vocês, na minha percepção, qual é o papel da federação? É falar para os sindicatos, indicar para os sindicatos e, junto com os sindicatos, continuar como protagonista. Não apenas contra essa lei da intermitência, como todos os outros desmontes que nós tivemos. Então, nesse sentido, o próximo mandato da federação é um mandato nevrálgico para a gente continuar a construir essa resistência na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo, no litoral, no estado de São Paulo inteiro, porque o que você disse no início é verdade. O que nos une é um texto em comum. Esse texto agora, ele tem que ser defendido e ampliado para que esses patrões, escolas sérias ou não, que poderão observar alguma brecha para morder nosso direito, eles encontrem uma resistência ferrenha. E eu digo para o Congresso, né? Eu digo para toda a categoria, tanto para funcionários quanto para professores. Nós temos esse histórico de resistência. E nós temos maturidade política o suficiente para se opor a isso. Então eu vejo com muito bons olhos um congresso em que não é um congresso que a gente vai discutir uma eleição, mas é um congresso que vai discutir a resistência. E é por isso que eu estou muito contente em participar desse congresso. Eu quero dar continuidade no que o Ayrton falou. É fato, vários sindicatos da base da nossa federação atuaram de forma exemplar na organização dos trabalhadores em educação da rede privada para o 28 de abril. É marcante, nós fomos protagonistas de fato, mas foi insuficiente. A luta foi insuficiente, por isso que nós estamos aqui com esse lema, resistência e unidade, que é o que cabe para a gente neste momento. Nós temos sindicatos de diversas colorações políticas dentro da federação e felizmente temos a maturidade de chegarmos com essa ideia de que resistir é necessário, mas é necessário porque nós queremos avançar. Né? Então eu lembro, lutar, resistir com o objetivo de vencer. A nossa federação, ela nasce com 5 sindicatos, lá no final dos anos 80. Em 2013, nós fizemos uma alteração estatutária que nos permitiu representar também os auxiliares de todo o Estado e representar também os professores e auxiliares de todo o Estado, não só daquela base inicial. Então a gente vem numa crescente. Nós chegamos talvez no nosso melhor momento. Nós temos hoje 25 sindicatos na base da FEPESP. E que representam mais de 80% dos professores e 60% dos auxiliares, o que é importante. E estamos numa crescente. Então acho que a primeira coisa é fazer a federação, que já tem essa vocação, continuar sendo uma espécie de grande sindicatão do Estado de São Paulo, sabe? Todos os nossos 25 sindicatos, eles têm que estar convictos de que a gente tem essa unidade, nós vamos promover essa resistência com o objetivo de vencer mais essa batalha, né? E as nossas convenções e os nossos acordos coletivos, eles são muito importantes, porque é a partir daí que a gente vai dando o passo seguinte.
Então eu acho que a nossa federação ela está no caminho certo e nós vamos crescer ainda mais e vamos resistir sim. E além de resistir, nós vamos vencer. Daqui 4 anos nós vamos voltar a assistir essa fita que está sendo gravada nesse momento e ver que nós fizemos um bom trabalho. Eu só queria abrir um pouquinho para falar o seguinte, ó, na minha concepção, para o meu sindicato lá de Ribeirão, teve uma coisa que a gente às vezes a gente não percebeu, né? Mas o setor de comunicação esse ano, a mídia, essa coisa de levar todas essas informações de uma forma mais rápida, funcionou muito. Então eu acho que esse é uma coisa que a gente precisa, quando falarmos de ficarmos juntos, é porque às vezes você está aqui na cidade de São Paulo, mas quem está a 300 quilômetros, a 400 quilômetros daqui, recebe uma informação que é fundamental, porque a gente visitou sindicatos onde não tem isso. E a grande reclamação lá do cara, ele falava assim, eu não tenho o que levar para a escola, eu não tenho como falar aqui, não é? Lá em Araraquara, quando nós tivemos, né, Juan? Então, eu acho que esse ano, para mim, assim, foi fundamental ter o apoio desse material, do material que chega via mídia, via papel, via informação, via WhatsApp, porque lá, isso gerou, lá em Ribeirão, um movimento muito fundamental, que eu acho que a gente não pode abrir mão disso, né? Então nós começamos a desenhar uma forma de resistência, que passa pela unidade e aí uma forma de resistência que também diz respeito à comunicação. A comunicação é que tem que envolver todos os sindicatos, comunicar todos os professores, trabalhadores, auxiliares de administração escolar, a forma de resistir, como resistir. E aí, Cláudio, como resistir? Eu acho que um dos pontos altos desta gestão, desta diretoria da FEPESP, que hoje que se aproxima do encerramento, foi a comunicação, sem dúvida nenhuma. Nós demos um salto de qualidade na comunicação que é inegável. Isso não tem como não dizer. Quer dizer, é um fato inegável. Outra questão inegável é a questão da educação, que não pega somente pelo fato de nós sermos trabalhadores em educação. Porque quando nós lutamos pela educação, nós estamos lutando pelo filho do trabalhador, por todas as crianças desse país, pelos jovens e vai por aí afora. Então, são 2 flancos que foram abertos aqui dentro da federação que têm que ser enaltecidos no sentido de que vão culminar num congresso que tem qualidade para discutir estas 2 questões. Tem discussão acumulada. Exatamente, exatamente. Então, como planejamento para a próxima gestão pós-congresso, nós já temos 2 linhas a seguir que, na minha opinião, devem ser levadas em conta, sem dúvida nenhuma. Queria voltar pelo menos 2 linhas, né, Cláudio? Pelo menos 2. Não. Porque, veja, o segmento do SESI e SENAI também se convertou de maneira unitária. Nós tivemos um trabalho em termos jurídicos também, que deu uma diretriz para os departamentos jurídicos das federações. As campanhas salariais com o pessoal engajado do ensino superior e da educação básica, o próprio trabalho de formação que foi levado também pela comunicação. Eu acho que essa discussão foi acumulada nesses 4 anos e, como lembrou bem o Ailton, tudo isso discutido de maneira frequente nos conselhos de entidades sindicais, onde todos os sindicatos eram chamados a opinar. Então, esse processo de uma discussão ampliada com todos os sindicatos e a diretoria... Foi a essência, né, da direção? Foi a essência da federação, com uma característica. Nunca votamos nada. Sempre decidimos em consenso. Completa o seu raciocínio. Eu ia voltar na questão justamente das convenções coletivas e dos acordos coletivos, que só são bem-sucedidos por causa de todo esse amparo que você colocou nas suas palavras agora. E além disso, já decretaram o fim da história, mas veja, isto que foi aprovado pelo Congresso é pura e simplesmente a não negação de que a luta de classes não acabou e não acabará. Então,
quando eu coloco a questão, quem é o fio condutor do trabalhador na luta de classe? É a estrutura sindical. É a estrutura sindical. Então, o desafio que vem pela frente, e quando eu coloco para vocês, como eu coloquei no início, que eu não espero que a nossa categoria esmoreça, e nem a classe trabalhadora que foi para a rua em 28 de abril também não esmoreça, é no sentido de que a luta de classe não acabou e toda a estrutura sindical está aí para fazer frente àquilo que hoje está acontecendo. E para apoiar a luta de classe. Exatamente. Tem que ser corporativo. Exatamente. Eu penso assim, olha, não se trata mal, não se paga mal, não se tira condições de trabalho de quem fabrica um parafuso, não se tira condições de trabalho de quem opera num determinado hospital, não se tira condições de trabalho de quem ensina, de quem limpa para que se possa ter atividades e assim por diante. Quem planeja, de quem dirige. Exatamente. Então, as coisas não são tão simples como formular uma lei e dizer assim, eu tiro isso, e daqui para frente vai ser assim, assim, assim. A sociedade, ela reage. É negar que existe uma existência. Exato. Então a luta de classes não acabou. E se ela não acabou, os nossos desafios acabam sendo muito maiores. Aliás, ela foi acirrada por essa agressão violenta que aconteceu agora em termos de uma lei que passou num piscar de olhos, sem discussão, etc. E observada pelo mundo todo. Sim. E criticada pelo mundo todo. Não só a reforma trabalhista, mas todo o golpe que aconteceu no nosso país. Só que dentro que ainda não se fala sobre essa questão, mas eu espero que nos livros de história isso deva aparecer, apesar de que algumas coisas que nós vivemos ainda não apareceram. É que no conjunto da obra, é esse povo que tomou o poder, esse povo que deu o golpe, está se mostrando o mais entreguista da história desse país, né? Não parafraseando o nosso grande companheiro Lula, mas esse povo é o mais entreguista da história desse país. Com todo o processo de mineração, de recursos naturais, de destruição, esse povo golpista, né? Destruição de tribos indígenas, etc., de desmatamento, sem pudor, sem vergonha nenhuma, retrocedendo, né, a evolução social desse país a níveis anteriores à ditadura. O Onassis queria colocar. Eu só queria falar, Celso, só para ampliar mais um flanco que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Que, como bem disse no Colégio Jurídico, o Santana, nós vamos ter que questionar essas leis frente à Constituição. Então, muitos artigos que estão lá, eles vão de encontro à nossa Constituição. Então, é um outro flanco também que nós vamos atacar. É a resistência dentro da escola, nessas escolas que por acaso venham enfrentar, não é, ou colocar de uma forma abusiva essa lei que aí está, a resistência contra isso, a resistência na defesa dos nossos acordos coletivos. Com certeza não podemos abrir mão do que já foi conquistado, e o outro lado é a questão jurídica, é ir questionar artigo por artigo, se for o caso, a inconstitucionalidade. Vimos agora a primeira parte do debate. Veja em seguida a segunda parte do programa Sala de Professores.